Na auriculacupuntura, uma das coisas que a gente vai trabalhar muito é dor no paciente. Muitos dos pacientes que vêm para a auriculacupuntura, eles ou têm relação, isso eu digo agora, nesse período pandêmico, ou tem relação com a dor, ou tem relação também com problemas emocionais que envolvem ansiedade, depressão, crise de pânico. E aí a dor é um dos sintomas que mais trazem pacientes para o consultório ou para a prática clínica a nível de home care, para quem trabalha com auriculacupuntura. Então é um tema muito relevante e por isso que a gente vai debater ele hoje. E aí a primeira coisa que a gente fala é o conceito de dor. A sociedade, existe uma sociedade que vocês quiserem, vocês podem anotar aí, né? É uma Associação Internacional para o Estudo da Dor, que determina que, na verdade, a dor é uma experiência emocional e sensitiva, que pode estar associada ou não a alguma lesão que o paciente tenha. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o paciente ele diz que ele tem dor, esse relato que ele tem dor é um relato único, é um relato subjetivo, é um relato individual dele. Então só ele sabe a dor que ele está sentindo. Então por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda o mecanismo da dor, não cabe a mim designar ou dizer o quanto de dor aquele paciente tem e como é o modelo da dor dele. Isso não me cabe. O que cabe é que o paciente ele relate como é essa dor. E quando a gente trabalha com dor, entender esse lado subjetivo do paciente é um grande desafio, porque a dor ela pode ser realmente algo físico. Então o paciente pode ter tido algum tipo de lesão, pode ter dessa forma agredido alguma parte do corpo dele e com isso ele ter dor devido ao físico estar lesionado, machucado. Ou essa dor ela pode ter cunho emocional ou pode ter cunho mental. Então tem pessoas que têm dor devido ao fato de estarem passando por alguns processos na sua vida, que devido ao fato de não estarem sabendo lidar ou não digerir de fato aquela situação, pode promover dor e assim afetar a qualidade de vida daquela pessoa. Isso pode acontecer e não só pode acontecer, como acontece com muita frequência, tanto que quando a gente vai aprofundar, entender um pouco sobre o universo desse paciente, a grande maior parte das dores elas derivam da psique, da questão mental mesmo. Por isso que existem doenças psicossomáticas, dores psicossomáticas. Então, entender como é que surgiu essa dor, de onde ela vem, se realmente é uma dor física, emocional, mental, é muito importante para que a gente possa saber como eu vou tratar esse paciente. Uma outra coisa que é muito importante é entender que a auriculacupuntura sim é uma das técnicas mais eficazes para diminuir a dor do paciente, inclusive acabar com essa dor do paciente. Não é nada incomum chegar no consultório, na prática clínica, no home care. Eu não sei como você atende ou como você pretende atender seu paciente, mas o paciente chega para você e diz: eu estou com dor. A gente consegue na primeira sessão de imediato já acabar com a dor desse paciente, se você souber como tratar ele, se você entender a causa por trás dessa dor, se você entender o contexto que seu paciente ele se coloca naquele momento. Então entender o paciente é peça fundamental para saber tratar uma dor. Ah, mas se o paciente ele chega numa situação de emergência, que ele está com muita dor, ele não aguenta que eu faça nada com ele. Então o que é que eu vou fazer? Então nesse momento o que eu tenho que fazer é focar na dor dele e utilizar pontos no pavilhão auricular que vão ser direcionados para que essa dor ela cesse, ela acabe e o paciente ele melhore, e assim eu posso investigar mais a fundo a causa para que essa dor ela não retorne, esse paciente não retorne com essa queixa. Tá? Lógico que a gente também tem que entender que dor, existem dois principais tipos de dores, né? Eu tenho a dor que é de cunho agudo, ou seja, do tipo agudo, aquela dor aguda, aquela dor que começou, né, do nada, ou ela teve uma lesão específica, mas é uma dor que principalmente ela tem um curto período de duração. Então ela dura pouco tempo e às vezes ela é muito intensa. Então, para dores agudas, existem pontos de auriculacupuntura que são mais corretos, são mais assertivos.
Para dores crônicas, aquelas dores que já permanecem no paciente durante muito tempo, existem outros pontos que são mais assertivos, que são mais corretos. E aí vem a diferença às vezes, porque o paciente ele não consegue se manter no tratamento tendo essa melhora da dor constante, mas só melhora naquela hora do tratamento e volta para casa e volta a sentir dor novamente. Então a forma como você vai manejar essa dor, tratar essa dor, depende também sim do seu entendimento dela. Uma coisa que é muito importante, e aí para isso eu fiz um script aqui para não esquecer de nada, é que a gente entenda que qual o local dessa dor do paciente? Como é que ela se apresenta? É uma dor em pressão? É uma dor que fica latejando? Qual é a área do corpo que a dor se apresenta? É dor na cabeça? Ah, é enxaqueca? Não, pode ser que não seja enxaqueca. Ah, mas é uma dor de cabeça, certo? Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Então, qual é o tipo de dor do seu paciente? Existe na acupuntura, eu não falo só de aurícula, agora eu falo da acupuntura de forma geral, um mapeamento da cabeça. De forma que eu sei que se uma pessoa ela tem dor de cabeça nessa região da testa, o problema tem relação com o estômago. Se a dor de cabeça já pega mais a lateral, pode ter relação com a vesícula biliar. Então, dependendo do local onde a dor de cabeça se apresente, sim, existe órgãos específicos que eu posso estar trabalhando nessa auriculacupuntura também. Tá? Da mesma forma que se a gente associar agora a dor a uma questão emocional, uma questão relacional, essa dor ela vai ser muito mais complexa. Como assim? Por exemplo, é muito comum chegar para mim pacientes dizendo assim, olha, eu tenho dor no joelho. E a gente sempre pergunta qual o joelho direito ou o joelho esquerdo? Aí o paciente vem e diz, a dor é no joelho direito. Certo, mas teve alguma causa? Se o paciente ele diz, não, eu tive uma pancada nesse joelho direito, o meu joelho ele saiu do lugar, né? Teve uma luxação de patela, que é um osso que tem nesse joelho. Então a gente tem uma causa física, foi uma lesão mecânica, né? Teve um trauma realmente que está ocasionando a dor. Mas muitas vezes, o que muitas pessoas não sabem é que o joelho determina no ser humano a flexibilidade de como ele enfrenta as situações que são colocadas na vida dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho direito, o lado direito tem relação com o meu lado envolvido com o masculino. Já o lado esquerdo tem a ver com o lado feminino. Então pode ser que uma dor no joelho direito determine alguma inflexibilidade, ou seja, eu não estou dando o braço a torcer, eu estou tendo alguma dificuldade de relacionamento com uma figura do gênero masculino que na minha vida importa, que pode ser, por exemplo, o meu pai. Então talvez a dor não seja a questão física, seja o físico sinalizando que existe algo emocional por trás que precisa ser tratado. Então, quando eu entendo esse contexto, o ponto de auriculacupuntura que eu vou colocar não é o ponto de joelho apenas, porque o ponto de joelho vai trabalhar o físico, mas veja que a causa não é o físico do meu paciente. A causa é o problema que aquele meu paciente está tendo com o pai dele, é o atrito que ela está tendo com o pai dela. Então ela tem que resolver o problema familiar que envolve ela e o pai, e aí a dor no joelho desaparece milagrosamente.